paz de igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar o versículo aqui. Hoje eu estava meditando no livro de Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Marcos. Deixa eu ver aqui o versículo. Capítulo 6. A partir do 34, só 3 versículos aqui para a gente ter uma boa compreensão. Diz assim: ao desembarcar Jesus, viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas ir embora, para que, indo pelos campos ao redor e para as aldeias, compre para si o que comer. E Jesus, porém, lhe disse: dê vocês mesmos de comer a eles. Amém. Glória a Deus. Uma passagem bem conhecida, onde fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Foi um dos milagres extraordinários que Jesus fez. E neste tema, irmãos, a gente percebe que os discípulos, ele foi convocado a uma missão. Jesus dá as instruções, eles vão, e Jesus manda que eles vá aos redores, pregando a palavra do Senhor, buscando as ovelhas que estavam perdidas. Ele disse, principalmente as ovelhas da casa de Israel: curai os enfermos, libertai os presos, aleluia, expulsai os demônios. Se ninguém me ouvir, não tem problema, aleluia, se fecharem a porta, sacuda a poeira e vão adiante. E ali os discípulos saíram nessa missão, em busca de fazer o ir a obra do Senhor. E quando chegaram, irmãos, aleluia, chegaram exaustos, chegaram cansados, e também havia o profeta João Batista morrido. Então ali eles estavam vivendo um misto, aleluia, de emoções. E Jesus, olhando para os discípulos, Jesus diz, aleluia, vamos para um lugar para descansar, porque a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque eles estavam muito envolvidos na obra do Senhor. E ali, irmãos, quando Jesus leva, aleluia, os discípulos ao lugar, quando reconheceram que Jesus estava, aleluia, naquele lugar, a Bíblia diz que uma grande multidão vai até Jesus. Eles vão, irmãos, aleluia, em busca do Senhor Jesus. Eles vão em busca de algo, aleluia, de um alimento espiritual para a sua vida. E Jesus, quando olha, Jesus queria ficar só com seus discípulos, mas quando ele olha, a Bíblia diz que aquelas pessoas, irmãos, Jesus se compadece. Por quê, irmãos? Porque eram pessoas que eram ovelhas, eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas que estavam famintas, necessitadas, buscando em Jesus uma direção certa. Por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas que buscam muitas direções, mas ainda não encontraram a direção certa, a direção que leva rumo aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, e as pessoas estão tão sedentas da palavra do Senhor, que as horas vão se passando, o tempo vai se passando, e eles não percebem que está entardecendo o dia. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos percebem que as horas se vão, ele diz: Senhor, o lugar aqui é deserto, já é tarde, manda que eles vão para casa para ter o que comer. Louvado seja Deus. Muitas das vezes
Agradeça o pouco que você tem. Agradeça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Agradeça a capacidade que Deus te deu de ter alguma coisa. Primeiro, irmãos, é dar graças a Deus. E depois é repartir com quem não tem. Aleluia, porque quando os discípulos começaram a repartir, aleluia, eles não perceberam que Jesus estava, aleluia, fazendo o milagre da multiplicação da vida daquelas pessoas. E quando você está repartindo com alguém, você vai entender que Deus está multiplicando, aleluia, o pouco que você tem, transformando em muito. É o pouco que você tem que Jesus transforma em muito. A Bíblia diz que, aleluia, todos se alimentam e se fartam. Quem busca Jesus, irmão, sedento. Quem procura os ensinamentos, quem procura a compreensão das coisas do reino. Jesus não te espere de mãos vazias. Porque Jesus conhece a sede da alma, o desejo do coração. Se nesta noite você veio nessa, aleluia, sede, nesse desejo de aprender, de querer mais do Senhor, mesmo tendo um pouco nas tuas mãos, o Senhor está dizendo, você não vai sair de mãos vazias. O pouco que você tem vai ser multiplicado, louvado seja Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no versículo 52, depois que Jesus leva os discípulos para, aleluia, o grande mar, aquela tempestade, a Bíblia diz que Pedro com coragem ele vai, mesmo, aleluia, com pouco que ele tinha, pouca fé, mas ele foi. Aleluia, ele viu, ele contemplou o milagre da vida dele. Aleluia, mesmo com pouco vai. Tenha coragem, dá o primeiro passo. O segredo, irmãos, é a gente dar o primeiro passo. Quando a gente começa, o Senhor se responsabiliza em terminar aquilo que a gente começou. Usa nesta noite a tua fé. Aí ele diz no 52 que os discípulos, irmãos, não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não compreende. Passando por uma tempestade e há pouco tempo atrás, passando por uma multiplicação, não conseguiram compreender. Aleluia, porque o coração ainda estava duro para reconhecer que quem estava com eles era o homem dos milagres. O homem que faz milagre no deserto, faz milagre no mar revolto, o homem que faz milagre no meio de multidão. Este homem estava com os discípulos e está nesta noite com você. Mas muitas vezes o coração está endurecido para não compreender que quem faz o milagre é Jesus. O problema é a gente pensar que quem vai fazer é a gente e a gente não faz nada. Quem faz todas as coisas é o Senhor. Então somente, irmãos, aleluia, vai. Será que nesta noite você tem a compreensão do que Jesus fez na tua vida? E de que aquilo que Jesus fez para a tua vida, quando você reparte e compartilhar com alguém, vai se multiplicar e vai ser transformado em mais pães e mais peixes na vida de alguém? Será que o teu testemunho, o que Jesus fez por ti, não é tão grande assim que você tem vergonha de dizer a alguém o que Jesus fez por você? Aleluia, o que Jesus fez na minha vida, irmãos, foi muito